Opinião Tech é um oferecimento do Sistema FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará. E aí galera, tudo bem? Você acompanha a partir de agora mais um episódio do Opinião Tech, né? Nosso videocast de tecnologia e inovação aqui do Grupo Opinião CE de Comunicação. Sou o Rodrigo Rodrigues, sou o hosting da nossa conversa e aqui no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho muito sobre a tecnologia, o impacto da tecnologia, a inovação na gestão hospitalar de saúde aqui do Ceará. Tenho o prazer de receber aqui à mesa o Yuri Pinheiro, que é nosso gerente de projetos e inovação do ICC. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, estou muito satisfeito em estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco aí da história da Rede ICC Saúde, dos nossos 80 anos de trabalho e atendimento, né, aos nossos pacientes. Então, é uma satisfação tocar num tema também tão importante que é a tecnologia, como a gente vem avançando cada dia mais no atendimento e até no cuidado humanizado através da tecnologia. Então, estou aqui, vamos bater esse papo. Massa. Yuri, 80 anos não é de ontem para hoje, né? 80 anos é um tempo considerável, né? E como que a tecnologia, né, a inovação propriamente dita, entra aí no rol do ICC, como que isso já vem impactando há um certo tempo. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Então, esse braço da tecnologia, da inovação, também não é uma coisa recente na Rede ICC. É verdade, Rodrigo. Inovação é um dos valores da Rede ICC, tá? Então, um dos 7 valores da Rede ICC é a inovação. Nesses 80 anos, a gente já caminhou por diversos temporadas, vamos dizer assim, épocas da tecnologia, né? Então, a gente foi pioneiro aí em uma série de equipamentos de radioterapia, atendimento no SUS com uma série de ferramentas que ainda não eram disponíveis para o público, né? Apenas para o particular. Então a gente sempre veio tentando trazer cada dia mais a tecnologia para o atendimento ao público geral. Então isso veio também muito da história que a gente tem com a parte de ensino e pesquisa. Então a gente tem programa de mestrado, a gente tem programa de residência, internato, enfim. Tudo isso criou ali uma energia em buscar validar o que a gente vinha fazendo, buscar inovação, buscar algo que pudesse ser feito diferente de uma forma melhor, né? Então, em 2017, a gente trouxe, né, o ICC Biolabs como criação da Rede ICC Saúde. Foi um dos primeiros hubs de inovação na saúde do Brasil. Ele veio muito também sendo ali gerado por conta de um projeto que a gente participou com a IBM, projeto IBM Watson, e uma vertical de IBM Watson for Oncology, que a gente participou junto com a IBM nos Estados Unidos. Eles vieram ao Brasil para nos conhecer, entender como que a gente atendia os pacientes, saber os nossos protocolos, como que a gente desenvolvia, para que a inteligência artificial deles, à época, pudesse aprender conosco. Então essa foi, vamos dizer assim, a principal fagulha para a criação do ICC Biolabs. E a partir daí a gente fez várias outras iniciativas, né? Que legal. A Rede ICC, eu acho que assim, o ICC é amplamente conhecido, né? Até porque trata de um tema muito delicado, muito necessário e muitas vezes muito sofrido, né? Para a pessoa que está passando por uma situação dessa. O ICC ele atua nesse tratamento, né, do câncer aqui no Ceará, tem também em outros espaços do Brasil, né? E é um espaço que a gente estava conversando aqui, um tratamento muito caro, né? São tecnologias muito caras. Como que a tecnologia, esse braço da inovação, essa tecnologia, ela entra no ICC para tentar solucionar algumas dificuldades que se tem do mercado, né? Mas também para humanizar o tratamento, para você de fato humanizar esse tratamento e chegar mais próximo das pessoas de uma forma mais simples, de uma forma mais delicada também. Como é que isso acontece? Perfeito, acho que a tua colocação é muito boa, Rodrigo. A gente teve realmente aumentos aí dos gastos com saúde nos últimos anos, uma inflação considerável. E o que a gente vem trabalhando, utilizando a tecnologia ao nosso favor,
é o cuidado integrado do paciente. A gente tinha, antigamente, né, um paciente que ele chegava, às vezes, com um exame inicial, ele não sabia para onde ia, qual seria o próximo passo do tratamento dele, enfim. E nesse ano, a gente construiu um aplicativo para o paciente, que chama Amparo Cuidado, é uma das nossas verticais de trabalho também. E a gente faz uma linha de cuidado hoje oncológica com esse paciente. Através de um aplicativo totalmente humanizado, esse paciente ele fala sobre o humor dele, sobre os sintomas, ele tem contato direto com a enfermeira, que ajuda ele a transitar, né, a navegar no sistema de saúde. Isso faz com que ele tenha um tratamento, um início de tratamento, uma evolução de tratamento muito mais rápida. Que massa. Né? A gente tem economia, lógico, tanto do próprio paciente que se sente assistido integralmente, quanto a gente sabe o que ele necessita e quando necessita. Então ele está sendo governado e navegado numa linha de cuidado de saúde. Isso a gente já tem aí benefícios para o paciente, benefícios econômicos, benefícios de sobrevida, de desfecho clínico com esse tipo de produto. Ele é bem aceito? O público é tranquilo com isso? Cara, é muito bem aceito. É surreal, assim, a quantidade de elogios que a gente tem. Né? Os pacientes, eles, lógico, acessam fisicamente as nossas instalações, eles já, inclusive, conhecem essa enfermeira e eles mantêm esse contato semanalmente, diariamente com elas através do aplicativo. Então, a gente consegue, quase assim uma relação de cuidado, de atenção pelo nome, sabe quem é o paciente, sabe o que tem, sabe a última vez que foi na instituição, sabe como é que ele está se sentindo hoje, enfim, sabe o que é que ele sentiu de sintoma após uma quimio, após uma rádio, após alguma intervenção. Então isso tem trago uma satisfação e um alívio também no tratamento, né? Ao longo do tratamento ele se sente super assistido e isso tem aproximado cada vez mais o paciente da linha de cuidado e do tratamento também. E além disso, assim, a gente tem diversas outras iniciativas, Rodrigo. A gente tem hoje uma prova de conceito sendo trabalhada com uma startup que está no SC Biolabs, chama MedBlock. A MedBlock ela é uma empresa que faz a gestão compartilhada do centro cirúrgico. Então a gente consegue ver o nosso mapa de agendamento cirúrgico, saber quantas cirurgias a gente tem para aquele dia, qual a vaga, quanto tempo está vago, quais são as cirurgias que podem caber naquele bloco. A parte da gestão, né? Total. E a gente já faz isso além do nosso time de gestão de acesso. O aplicativo ele vem para facilitar. Então ele conecta aquele paciente que está em fila, o médico que está disponível naquele bloco do centro cirúrgico que está vago naquele horário, naquele dia. Sim. Então isso a gente já ganha muita eficiência. A gente consegue ter uma conexão com o médico muito boa também. A gente tem vários ganhos aí nesse sentido. O Yuri, é bacana você falar isso, porque é um discurso muito comum, né, uma eventual ou possível substituição da tecnologia, do ser humano pela tecnologia, no caso. Isso, na prática, é muito difícil de ocorrer, assim, é impossível, praticamente, de ocorrer. E aí, quando você traz esses exemplos, você mostra na prática que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, você está preenchendo uma lacuna ali que só com o elemento humano você não conseguiria. Né? Exatamente. A lógica é mais ou menos essa, funciona para isso, mas funciona para outras coisas também, né? É isso, Rodrigo. Assim, quando a gente tem tecnologia que dá suporte ao colaborador para trabalhar melhor, a gente consegue fazer com que ele tenha mais tempo para pensar, se dedicar, criar um relacionamento, seja com o médico, seja com o paciente. Então a gente começa a ter atividades com maior qualidade. Né? A gente tira um pouco daquele ruído do dia a dia, aquela necessidade de correr atrás de um papel, de confirmar uma informação. A gente consolida uma série de dados na frente do colaborador e isso facilita muito a vida dele. Então não é uma substituição, é uma facilidade do dia a dia, sabe? E essa questão assim, de substituir, né, é muito curioso. A gente tem hoje, desde o ano passado, de outubro do ano passado, um robô
né, que faz cirurgias robóticas, e a gente sempre fala assim, um robô vai operar. Cara, o robô só opera com um médico capacitado. É uma facilidade a mais, sabe? É muito mais precisão. Pois é. Eu acho que você pode falar isso também. Nós estamos gravando em novembro, esse episódio vai ser publicado em novembro também. Estamos no Novembro Azul, né? E o ICC ele tem uma série de cirurgias específicas para esse mês, inclusive cirurgias pelo SUS, né? Pelo Sistema Único de Saúde. E aí aumenta a precisão da cirurgia, diminui o tempo de recuperação do paciente. Então isso é bacana também, porque tem um efeito prático na vida do paciente, né? Total. O que acontece, Rodrigo? A gente é muito mais preciso, como a gente falou. A recuperação é muito mais rápida, muito mais rápida. A gente tem pouquíssimo intercorrência pós-cirurgia nesse tipo de tecnologia. E a gente, às vezes, tem um aumento de sobrevida, um aumento de qualidade de vida considerável. Então, assim, é a tecnologia no dia a dia para o SUS também suportando aí os pacientes oncológicos, né? Então, a tecnologia no dia a dia. Você acha que essa tendência vai ser ampliada também para outras áreas cirúrgicas? A gente está falando do câncer de próstata, né? No caso do Novembro Azul, enfim, mas isso é uma tendência de fato? Com certeza, a gente tem dentro do ICC já serviços de abdômen, ginecologia, tendo trabalhado já com robô, né? Urologia de maneira geral, não só a próstata, né? Mas sendo trabalhado cirurgias através do robô. Pô, que legal, que avanço massa. Em termos de, a gente está falando aqui da aplicabilidade dessas tecnologias, como que isso vai beneficiando de alguma forma ou o paciente, ou o médico, ou a rede de um modo geral. Mas há alguma área mais sensível, alguma dificuldade que vocês veem hoje que essa tecnologia ainda está sendo desenvolvida para suprir essas demandas? A gente tem hoje, né, quando a gente olha principalmente medicamento, quando a gente vê ali o ciclo de desenvolvimento dos medicamentos em anos passados, a gente tinha, às vezes, um medicamento que levava aí 5, 6, 10 anos para uma aprovação. Hoje, com a tecnologia, né, até mesmo inteligência artificial, a gente começa a reduzir esse tempo de lançamento de novos medicamentos até aprovação para validação dos medicamentos em pessoas, né, em humanos. Então, assim, isso é uma coisa que a tecnologia traz para que a gente possa acelerar, né? Mas, lógico, existem ainda outros cenários que são muito mais sensíveis, né? Principalmente quando a gente fala de humanização. A humanização ainda, a gente sabe que existem IAs que conversam com você, que parecem bem, né, assim, um humano quase trocando uma pessoa ideia, falando quase com você uma pessoa, ali. né? Mas, assim, a sensibilidade, o cuidado, o olhar no olho, isso ainda é tipo, primordial, né? Assim, a gente entende, principalmente nos pacientes que têm algum nível ainda de sofrimento, algo nesse sentido, que o contato não deixa de ser, não pode ser substituído aí por uma tecnologia, né? E nem vai, né, Yuri? Nem assim, vai. Na prática nem é vai. isso. Yuri, você está falando aí desse desenvolvimento, dessas dificuldades, em parte, né, que a gente ainda tem, porque a gente ainda está avançando. E a gente está no Brasil, né? É importante que se diga. Então, tem coisas que vão chegar aqui ainda e que vão acelerar isso, né? Mas tem uma tendência que começou a entrar aqui no Brasil, que você pega esses computadores quânticos aí, que vai acelerar e muito esse processo, eu imagino. Sim. Nós já temos discussões, se eu não me engano, o Piauí recebeu um agora, né? Aqui no Ceará, provavelmente daqui a um tempo nós vamos ter essa ferramenta. Você pode explicar um pouquinho o quanto que isso muda essa lógica de produção, de aceleração desses processos? Rodrigo, aqui o que a gente vê é que a gente, como eu te falei logo no começo da nossa conversa, a gente tem dados, né, no Brasil como um todo, principalmente de Registro Nacional de Câncer, que são dados super relevantes, são dados históricos aí de milhares, se não milhões de pacientes ao longo de 80, 100 anos aí desse Registro Nacional de Câncer. E o processamento também desses dados, né, a análise, a previsão, a previsibilidade, tudo isso hoje ainda tem uma dificuldade de processamento, né? Então, imagina a gente ter
o registro do que aconteceu, o que está acontecendo hoje, seja no Sistema Único de Saúde, aquele exame que o paciente fez em Santa Quitéria, né, no Vale do Jaguaribe, como é que ele epidemiologicamente se relaciona com o histórico da região, né? Qual será o próximo exame que aquele paciente ele deve fazer? Será que se ele fez o exame A, o D e o F, ele está próximo de um rastreio ou de um diagnóstico de câncer? Então a gente prevê e acelerar o diagnóstico através dos dados, né? Isso aí é incrível, a gente conseguir saber que o seu João, né, lá do Vale do Jaguaribe, ele fez 2 exames que aparentemente estão dentro do rol de exames que podem indicar câncer. Será que a gente não tem que ligar para a Secretaria de Saúde do local, pegar o seu João no posto, fazer exames específicos para antecipar o diagnóstico dele? Mas tudo isso a gente precisa ir uma análise tremenda de dados e integração de dados também, né? Isso eu acho que a gente começa a ir para uma nova fase a partir dessas tecnologias aqui a nível mais local também. Que massa. E a pandemia, eu imagino que tenha mudado muito dessa dinâmica, né? Você falou aí dos dados, dessa integração das regiões. Foi um momento em que foi obrigatório fazer isso. Aqui no Ceará, pelo menos, a gente via. Aqui é bem dividido, né? A gente consegue entender as regiões de saúde direitinho, os hospitais polos, onde é que fica tudo, a ampliação dessa rede. Mas essa ligação de dados foi fundamental. Eu imagino que tenha mudado tudo depois da pandemia. Sim, é isso. A gente hoje, por exemplo, atende aqui, né, no Hospital Haroldo Joaçaba. A gente atende também SUS no Hospital São Raimundo. Já no São Raimundo a gente faz a parte cardiológica, a gente não faz oncologia ainda lá. Sim. Né? Mas a gente atende também no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. Então a gente começa também a participar da regionalização, né, da saúde no estado do Ceará. Então a gente vê cada vez mais outros hospitais de outras regiões, né, tendo esse cuidado integrado através dos nossos serviços. E aí várias outras possibilidades de ter essa evolução ao longo dos próximos anos. Perfeito. Rapaz, eu fui para essa inauguração do Hospital Regional do Jaguaribe e você via nas pessoas assim o quanto que isso é impactante assim, para as regiões. A gente está aqui, a gente está gravando em Fortaleza, né? Nosso estúdio fica em Fortaleza, e que tem, de certa forma, essa estrutura de atendimento. Quando você ia para o interior, era muito mais complicado, né? Sim. E aí tem um processo de regionalização da saúde no Ceará que é fundamental, principalmente para essa área do tratamento contra o câncer, que é tão delicada, né, para as pessoas, e é um tratamento diário, é outra lógica, né? Então o impacto que isso tem também na vida das pessoas, né? É demais, assim, Rodrigo. Uma das principais restrições ao tratamento, né, por incrível que pareça, muitas vezes é o transporte. Então, esse paciente, né, que está hoje sendo atendido no Vale do Jaguaribe, anteriormente ele acessava através do município de Fortaleza. Então, ele tinha que vir muitas vezes no carro da prefeitura, ou no carro próprio, no carro de um amigo, para conseguir vir diariamente fazer o tratamento dele, né? Sim. O ICC, inclusive, a gente tem a Casa Vida, né, que é a nossa casa de apoio aos pacientes que vêm do interior do estado do Ceará para fazer tratamento. Então eles ficam albergados aqui. Porque a gente entendeu justamente que essa restrição muitas vezes gerava uma evasão do próprio tratamento. A pessoa não tinha recursos ou não conseguia acessar o tratamento, né? Lógico que com a regionalização isso começa a estar mais próximo do próprio paciente, mais próximo da família. Ele acessa muito mais fácil, né? Muito também acelera esse tratamento. Enfim, total. É fundamental, né? Fundamental. Perfeito. Yuri, a gente falou um pouquinho da computação quântica, né, da importância desses dados. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer aqui também o nosso parceiro nessa temporada, né, o Sistema FIEC, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, né, que está patrocinando aqui, porque acredita não só no programa, mas acredita que o Ceará tem potencial, acredita que o Ceará é inovador e que a gente pode, de fato, construir algo novo
algo inédito, muitas vezes, e algo com impacto na vida das pessoas, que é o mais real, o mais concreto. Falei que eu lembrei deles porque o presidente, né, o Ricardo Cavalcante, recentemente viajou à Ásia também, e ele falou sobre computação quântica lá e sobre como isso vai, de alguma forma, chegar aqui ao Ceará, que chegue logo também para influenciar e impactar nessas políticas que a gente está falando aqui, que são tão importantes e tão fundamentais para as pessoas aqui no Ceará, no Nordeste, no Brasil como um todo. Então, agradecer também aqui à FIEC por essa parceria e por acreditar aqui no nosso trabalho. Yuri, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre tá com um processo seletivo, um processo aberto, né? Com Exato. editais abertos lá no Biolab, né? Queria que você falasse como é que está funcionando isso, né? Como que isso vai se concretizar aí nos próximos meses. Legal, a gente tem um programa de inovação, né, de startups da saúde, que é um edital que a gente abre aí uma vez, agora esse ano foi o primeiro edital, e a gente abre também a cada semestre, né? Massa. O que acontece hoje é que esse edital ele auxilia, né, essas startups ou em fase de incubação, que são startups que estão ali na fase das ideias ainda, né? Então a gente tem um empreendedor, uma pessoa que teve uma ideia, tem a vontade, tem a gana de fazer acontecer, e a gente incuba essa startup. E que se não tiver apoio nesse momento, às vezes morre ali também, Exatamente. Né? Então a gente traz para o período de incubação, no edital tem essa possibilidade, e a gente tem a possibilidade também de fazer a aceleração dessas empresas, ou seja, são empreendedores com empresas um pouco mais estruturadas, que já tem ali o seu plano de negócio, às vezes já tem o seu próprio CNPJ, então a gente começa às vezes eventualmente com algum cliente, vai validando também a hipótese da ideia que ele construiu lá atrás, faz provas de conceito, tudo isso num período que funciona de 6 meses e pode ser estendido, prorrogado por mais 6 meses. Então, são 10? A gente tem até 10 startups, até 10 startups. Né, para fazer esse acompanhamento durante um ano. Nossa. Então o edital foi aberto no dia 27 do mês passado e deve ficar aberto até o dia 10 de novembro. Que legal. Queria que você falasse, você até citou um pouquinho, mas para a gente ampliar um pouco, os ganhos que essas startups têm em participar desse processo, né, em serem acompanhadas e vislumbrarem também um futuro, né, para continuar atuando, para desenvolver tecnologia. Perfeito. Rodrigo, hoje o ICC é uma rede que contempla todos os níveis, né, da saúde, todos os links da cadeia da saúde. Então, hoje o grupo ele tem uma farmácia, que também faz atenção primária, né, a Amparo, a gente tem os hospitais, a gente tem a operadora, o plano de saúde, a Live Saúde. Então, hoje, dentro dessa dinâmica, a gente consegue validar qualquer produto da área da tecnologia para a saúde. Você consegue ter, seja numa dinâmica de SUS, seja numa dinâmica de convênio privado particular, né? Seja, como eu falei, atendimento primário, na farmácia, onde você pensar uma solução no laboratório de genética que a gente tem, no laboratório de patologia, que a gente também tem isso internamente, no laboratório de análises clínicas. Então, a gente tem pesquisa científica com a indústria, a gente tem diversas áreas aí que podem ser utilizadas para que essas startups validem os seus produtos. Né? A gente tem um hospital oncológico, um hospital cardiológico, no Rio de Janeiro a gente tem um hospital geral, então a gente transita aí por várias frentes da saúde. Então, uma cartela de opções, né? Então você tendo a ideia, não tenho dúvida que você vai ter algum laboratório para validar dentro da rede de ICC Saúde. Que massa. Além disso, a gente tem mais de 20 mentores de mercado e mentores internos também. A gente vinha observando ao longo dos anos que algumas das startups que foram aceleradas por nós, a gente tinha muita mentoria do mercado de maneira geral, que é super importante, é super válido, mas a gente entendeu, poxa, o cara tá vindo para a área da saúde. Nada ou ninguém melhor do que quem está na área da saúde há anos trabalhando, abrindo novas frentes para sustentar e apoiar esse crescimento também. Massa. Então a gente tem aí 12 a 15 mentores internos da instituição disponíveis também para essas startups, né? Que massa. Além disso, como eu falei, as provas de conceito, elas podem ser feitas aí dentro da nossa estrutura,
Enfim, a gente tem todo o apoio organizacional para essas startups serem incubadas e aceleradas, né? Inclusive, ano passado, como eu falei brevemente, a gente adquiriu uma startup chamada Amarelo Saúde Mental. Então, tem aí 14, 15 meses que essa startup está conosco. A gente fez toda uma renovação de produto, um desenvolvimento tecnológico no nosso time interno também. Enfim, planos aí de expansão, estruturação de produto. Eu vou já querer saber um pouquinho mais sobre a Amarelo Saúde Mental, né? Exatamente. E outras também que você possa trazer aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta em relação ao edital. Você deu uma cartela de possibilidades aqui de soluções que essas startups podem trazer. Por edital, tem alguma coisa mais segmentada ou de fato assim fica aberto para as possibilidades que chegarem? A gente fica bem aberto, né? Porque a gente entende que boas ideias e boas pessoas se conectando, a gente vai ter um resultado bom. A gente consegue apoiar na construção de um resultado. Lógico que o nosso foco está sempre voltado para a área da saúde, mas se você tem uma startup que melhora processos aí de um centro de serviços compartilhados, né, um corporativo, a gente está sempre aberto também a ouvir essas ideias e ajudar a desenvolver. Que legal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da Amarelo agora. Legal. Como é que funciona, né? Como é que ela é na prática? E se você puder trazer outros exemplos também, uns 2, 3 exemplos da galera que chegou lá, você fez todo esse ciclo com vocês e permaneceu. Legal. O que a gente tem hoje, né, da Amarelo, a gente fez a aquisição no ano passado. A Amarelo é uma empresa que apoia a governança da saúde mental. Então, hoje, as empresas que possuem Amarelo, a gente tem uma jornada para cada um dos colaboradores. Hoje a gente começa, né, fazendo através do aplicativo da Amarelo. Todo mundo que se cadastra responde o IBEA, que é o Índice, né, de Bem-Estar Amarelo. Dentro desse índice a gente avalia 8 dimensões dessas pessoas, desde alimentação, sono, vida social, para saber como ela está se sentindo, né? A partir disso a gente começa ali uma jornada de cuidado. Então, assim, a gente fala de saúde mental, a gente tem que falar de saúde mental, não de adoecimento mental. A gente tem que fazer a prevenção. A gente tem que, né, olhar o bem-estar, fazer com que as pessoas se reconheçam, se conheçam, né, e também evoluam aí no dia a dia, consigam ter esse autoconhecimento. Então, a gente, a partir do IBEA, a gente redireciona esses clientes, né, esses funcionários, para linhas de atenção de desenvolvimento pessoal. Legal. Então, tem assim, olha, indico você a fazer a trilha do sono. Então, você vai entender o que é a higiene do sono, como você se prepara para ter uma boa noite, se você está descansando bem, se você não está descansando. A gente tem trilha de alimentação, por exemplo. Então, assim, você está comendo nos horários certos, equilibrado, como está funcionando, você está sentindo, está percebendo excessos ou faltas, né? Às vezes a gente vai, tô trabalhando tanto, eu esqueci de comer. Então, a gente fala de exercício físico também, de mindfulness. São várias trilhas de conhecimento que a pessoa se desenvolve e se conhece ali nesse processo. A partir disso, a gente tem outras possibilidades. A gente tem um plantão psicológico, caso a pessoa tenha alguma dúvida ou alguma necessidade pontual, ela pode acessar os nossos psicólogos através do plantão, seja também através do chat, de forma Isso bem funciona dinâmica. no ICC? Não, a gente já funciona hoje em toda a rede ICC. Toda a rede ICC. E a gente tem outros 32 clientes já na Amarelo. Poxa, que legal. Eu sou dono chutar alto aqui, da M Dias Branco, eu quero colocar na minha empresa, eu consigo fazer isso já. Perfeito, a gente tem aí vários planos aí que contemplam todo o produto. Eu falei M Dias Branco, mas eu nem sei se são, não, viu? Eu falei por Ainda exemplo. Não, ainda não. Mas a gente tem várias empresas, como eu te falei, são 32 hoje empresas que têm essa solução implantada, né? A gente consegue fazer justamente todo um planejamento, um agendamento das consultas, né? Enfim, a gente cuida desse funcionário aí ao longo da jornada dele. A gente acompanha, reaplica o IBEA quando necessário.
Enfim, a gente tem massa. uma série de controles aí de governança para a saúde mental também desse paciente. Tem alguma outra marcante também que você possa trazer? Como a Amarelo, né? Que está em funcionamento? Uma das empresas que foi acelerada, né, foi a Plantão Ativo, que hoje é a Sofia, né? Então, é uma empresa aí que cresceu muito, né, desde que foi acelerada. Tem empreendedores aí super competentes, pessoal com muita vontade de fazer acontecer. Então a gente participou, né, da estruturação aí da Plantão Ativo, Sofia, e hoje o pessoal tá voando aí. Total, expandiu, não tá mais só aqui não. Não, os caras estão bem demais, assim, super felizes. Deixa eu até fazer o convite aqui pra galera que tá assistindo, né? O parceiros nossos aqui, o pessoal do Mesa de Negócio, entrevistou lá a galera lá da Sofia, diz tudo, né, como é que funciona, os impactos positivos que essa ferramenta trouxe, né, e como isso já vem impactando também em outras redes de saúde pelo Brasil. Então, convido também a assistir, que é super legal. Com certeza, super parabéns aí pro pessoal, assistam aí, vale a pena ouvir. Foi o Thiago, né? Acho que vai, exatamente. Foi o Thiago que falou lá com a gente, muito legal. Vale super a pena ouvir a história deles, a dedicação, o que eles construíram. Acho que foi uma excelente história. Tem mais alguma outra? A gente tem aqui, vamos falar da Amaia também, uma empresa que passou, né, lá pelo Biolabs. A gente estruturou várias rodas de conversa com eles, com o nosso corpo clínico, né? Então, eles também cresceram muito e já estão aí em outros desafios, mas a empresa continua. Nossa, a gente tem várias startups que passaram. A Alcari, que é uma empresa que está, inclusive, fazendo a prova de conceito lá na rede CC hoje. Ela faz monitoramento de freezers de medicamentos de alto custo. Isso é super interessante. Isso aí a gente tem que ter na ponta do lápis todo essa variação de temperatura, se a porta abriu, se a porta fechou, quem abriu, quem fechou. Então a gente tem um log aí que vai acompanhando. Eles disparam alertas, por exemplo. Se eu tiver queda de energia, eles disparam. A gente tem baterias, mas eles alertam essa queda. A gente aciona o time de manutenção. Enfim, eles fazem toda uma comunicação de porta aberta, porta fechada. Para grupos também de WhatsApp. Sim. Isso facilita muito o controle, a visualização ali de quem está fazendo esse manuseio de medicamentos. Assim. Yuri, eu não sei se a galera lembra, né? Na pandemia a gente teve perda aí de vacina, né? Por conta disso. Lotes e lotes e lotes de vacinas que foram perdidas por conta disso também, né? Também, outros processos aí, mas na prática é isso. A questão é resolver essas problemáticas que a gente tem, que já estão postas, né? Já são problemas que já existem. Já existem e, assim, são soluções bem estruturadas, bem pensadas e de fácil aplicação. Então, assim, a gente tem uma tendência de crescimento, uma tendência de adoção dessas novas tecnologias de forma muito rápida. E a Alcari é uma dessas empresas que com certeza vai evoluir nessas frentes. Yuri, você trabalha diretamente nessa parte de captar essa inovação, né? E aí me parece, tem alguma coisa na água do Ceará que o cearense tem essa onda da inovação e criatividade, e olha um problema e não fica restrito a isso, né? Ele quer achar uma solução para aquilo. Pelo sertão do Ceará a gente vê isso, na região norte, no sul, enfim, isso é bem distribuído em todo o estado, né? Você acha que por que isso acontece? A gente criou essa ambiência de inovação no estado? Rodrigo, eu acho que hoje a gente tem essa ambiência de inovação, sem dúvida. A gente tem, né, vários hubs aí, várias comunidades. Mas, principalmente, eu acho que o excesso, ele não gera criatividade. A restrição, sim. Então, a gente, por diversos fatores, é acostumado, né, a diversas restrições logísticas, de recursos, climáticas, enfim. São inúmeras que aparecem aí no nosso dia a dia. Então, essa criatividade, essa capacidade de buscar novas soluções com o que a gente tem em casa, tem à mão, isso com certeza influenciou gerações aí de cearenses que buscaram soluções não só de tecnologia, né, mas no dia a dia, na rotina, mudança de processo, mudança de até um caminho que ele fazia todo dia, aí por uma restrição ou outra mudou. Então essa necessidade de se reinventar, eu acho que ela vem muito também
pela restrição que a gente viveu em alguns momentos. E quando essa solução vem de perto, é uma solução mais factível, né? Quando você consegue encontrar essa solução e às vezes tem alguma adaptação, alguma coisa, você chega na porta ao lado, bate, a pessoa atende, é mais fácil você chegar ao objetivo final ali, né? Que é a solução para o problema que você tem. Exato, né? É a solução olhando o dia a dia, cara. Assim, acordou, viu aquilo, te deu uma ideia, eu acho que é uma adaptação, vou melhorar um ponto do que eu já faço, sabe? É uma dobradiça, enfim, uma tecnologia pequena, é um termômetro, é algo que eu vou conectar com isso, é uma mensagem que eu vou disparar no celular cada vez que isso acontecer. Enfim, são melhorias pontuais ali todos os dias que a gente consegue ter as inovações realmente crescendo e se ampliando e ganhando outros ares. Perfeito. Yuri, qual o papel que você vê das universidades, né, dos institutos federais em todo esse processo? Porque a galera, rapaz, a gente fala com o Vauli, aqui, o reitor do IFCE, né? E ele diz, Rodrigo, a galera tá voando, assim, produzindo conhecimento. Desde a escola, agora em alguns casos, a pessoa já começa a ter essa cultura da inovação, né? De achar soluções para os problemas do dia a dia, como você está falando. Qual o papel dessa integração e como que isso pode impactar no nosso futuro aqui no estado? Rodrigo, inclusive a gente participou há poucos dias aí de uma feira da UFC com o CC Biolabs também. Essa conexão para mim é fundamental, assim, a gente não... O corpo, né, estudantil, os alunos, seja em qualquer nível, né, a gente vê de graduação ainda, ou de mestrado, doutorado, isso é inovação na veia, o senso crítico ali, revisitando o que foi definido um tempo atrás. Então, a gente tem aí, no próprio CC Biolabs e na área de tecnologia da rede CC, diversos estagiários, diversos analistas, né, da UFC, do IFCE. A gente está surpreso, inclusive, que a gente fez um programa de estágio há pouco tempo atrás. A gente trouxe alunos do IFCE que já tinham feito, né, desenvolvido soluções de tecnologia. Os meninos têm 18, 19 anos e estão entregando coisas assim que você fica besta, surpreso. Cara, que coisa, entendeu? Então, assim, não tem como não estar próximo das universidades, da ciência de maneira geral, isso é fundamental. O IFCE, de maneira brilhante, faz um trabalho incrível aí com várias frentes de desenvolvimento, vários institutos também. Então, cada vez a gente se aproxima mais desse público aí, eu acho que é fundamental. Perfeito. Tem uma diretriz também do governo federal, né, para você ampliar cursos de especialização, cursos de graduação em inteligência artificial, em novas tecnologias. Você acha que isso vai mudar o futuro, o patamar do Brasil, de um modo geral, nessa questão? Rodrigo, eu acho que muda, eu acho que já começa a mudar, né? A gente percebe uma proximidade, uma facilidade maior em desenvolver, né, tecnologias utilizando inteligência artificial das mais diversas plataformas que hoje estão disponíveis. Parece que quanto mais a gente fala, mais vai ficando, né, próximo da nossa realidade, mais a gente vai usando no celular, mais a gente vai usando no trabalho. O governo incentivar essas pós-graduações, essas especializações, a gente tem aí, lógico, um incentivo a mais para aquele estudante, para aquele colaborador que pode acessar agora também uma forma de evoluir profissionalmente, evoluir pessoalmente, né, dentro dessas frentes. Então, cara, eu acho super válido. Eu acho que a gente está numa mudança de patamar de tecnologia nos últimos anos, né? Como você falou, assim, a gente tende a dar um salto aí, acho que nos próximos 2, 3 anos, em termos de tecnologia, de facilidade, enfim. Acho que é super válido esses incentivos. Cara, a UFC, você falou, entrou como teve um evento agora, né, recente com a UFC. A UFC acaba de aprovar a grade curricular, né, acredito que tenha sido a grade curricular de um curso de inteligência artificial em Quixadá. Como é que você imaginaria há um tempo agora? Quixadá, no sertão do Ceará,
Rapaz, o pessoal produzindo tecnologia, produzindo inovação, lá tem o Parque Tecnológico, Sim. a estação tecnológica é uma estação mesmo. Então, até nisso, o Ceará é inovador, né? O cearense é inovador. Então, quando isso começa a chegar no sertão cearense, né? Não que em Fortaleza não tem, obviamente, Sim. Fortaleza sempre vai ter. Fortaleza é um polo, sem de dúvida. inovação, um polo econômico, não só aqui da região, né? Do Brasil como um todo. Mas quando isso começa a ir para o sertão, é absurda a quantidade, a qualidade que a gente pode ter, né? A quantidade de novos negócios, de novos empreendimentos, de novas startups. E isso, eu imagino que vocês lá estejam mirando isso também, né? Com certeza. Rodrigo, cara, é incrível, porque eu fico muito feliz quando eu ouço isso, porque a gente vê a regionalização e a abrangência que a gente vai conseguir daqui a 2, 3, 4, 5 anos, né, num curso desse de graduação. Muitas vezes você tem um irmão fazendo isso, ele tô fazendo a graduação aqui de inteligência artificial, só que o irmão mais novo dele já tá vendo aquilo junto com ele, entendeu? Já tá pesquisando junto. Total. Então a capacidade de ser contagioso de uma maneira boa, entendeu? A gente ter cada vez mais pessoas discutindo, falando sobre isso, com a tecnologia mais próxima de casa, mais, assim, vamos dizer, longe das capitais, né? Não só nas capitais. Então, assim, a gente trazer essa visão, essa possibilidade de trabalhar com isso. Hoje a gente trabalha home office para diversas empresas, né, no Brasil. Então, poxa, eu não preciso sair de Quixadá, sair da minha família. Eu posso me graduar aqui, eu posso, a partir daqui, trabalhar para o mundo. Né? Então, isso é incrível. E aí, da mesma forma, quantas empresas não vão sair de Quixadá daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos? Né? Quantas startups não vão ser desenvolvidas a partir de um campus? Então, isso é... A gente fica animado aí com o que pode vir, com o que pode surgir de lá. Sem dúvida. Total. Yuri, a gente está caminhando aqui já para o finalzinho da nossa conversa. Eu tenho mais 3 perguntas. Vamos lá. Para a gente olhar para o futuro. Olhar para cima, que você já começou assim, animado, né? Você falou aí 4, 3, 5 anos, daqui a 10 anos, como é que a gente vai estar em termos de desenvolvimento de tecnologia, em termos de inovação, principalmente para essa área da saúde aqui no Ceará? Muito boa pergunta, Rodrigo. Muito boa, hein? Rodrigo, eu acho que o que a gente vem construindo hoje é a base do que a gente vai ver daqui a 10 anos. Nossa. Todas as empresas aceleradas por nós, todas as informações que a gente hoje compartilha, né, trabalha, todo o conhecimento de mentoria, tudo isso, ele vai ser a base para um futuro daqui a 10 anos. A gente vê todo esse desenvolvimento das empresas, desenvolvimento de tecnologia, a proximidade que a gente tem com o paciente hoje. A ideia é que a gente sempre mantenha a integralidade, a humanidade, a inovação nesse processo de evolução. Daqui a 10 anos, eu acredito que a gente vai ter, isso é inegável, a gente vai ter cada vez mais ferramentas, computadores, a facilidade, o preço vai ser mais acessível, né? Isso vai acelerar demais. A gente vai ter cada vez mais equipamentos médicos, máquinas de radioterapia, mamógrafos, enfim, tomógrafos, que vão facilitar o diagnóstico, a análise desses exames. A gente vai ter cada vez mais previsibilidade, né, de doenças através de exames genéticos, que a gente já faz boa parte hoje no CC genômica. Então, cada vez mais isso vai avançar para uma medicina preventiva. A gente vai se conhecer através de exames genéticos, a gente vai saber quais são as tendências da nossa saúde, a gente vai adequar a alimentação de acordo com as necessidades específicas de cada indivíduo. Sim. E não uma dieta que seja para minha faixa etária, para o meu peso, alguma coisa. É para cada um. Então a gente vai entrar cada vez mais numa seara de personalização e especificidade. Então acho que nos próximos 10 anos a gente vai ver uma medicina sendo feita para o Rodrigo, uma medicina sendo feita para o Yuri, e assim
sucessivamente para cada um de nós. Que legal. E que isso seja democrático, né? Sem que dúvida. consiga chegar a todo mundo. Eu acho que o Sistema Único de Saúde é importante, é fundamental para fundamental. isso. E eu acho que a gente já está discutindo isso, eu acho que isso já está à mesa, já está pacificado. Com isso. certeza, isso já é no nosso DNA, né? Então, nós somos uma instituição filantrópica e atendemos SUS, atendemos com o mesmo nível de qualidade, com o mesmo nível de atenção, enfim, com o mesmo cuidado, porque é fundamental isso dentro da nossa estrutura. Perfeito. Qual o conselho que você deixa para quem tem uma ideia, às vezes já tem uma startup, às vezes tem alguma ideia só, quer juntar aí com a galera para fazer alguma coisa? Qual a dica que você deixa para a pessoa que está nessa situação agora? Se inscreve no edital aí do CC Biolabs. A tua ideia vai ser apoiada, a gente vai te ajudar. A gente acredita em você, acredita nas tuas ambições. Persista, se inscreva, a gente vai fazer a sua empresa acontecer. Perfeito. É para complementar, já vai a terceira pergunta, como que faz isso? Vamos Onde lá. é que tem acesso, né? Perfeito. Vocês podem entrar no nosso Instagram, CC Biolabs, ou no site iccbiolabs.com. Lá o edital está disponível, vocês fazem um preenchimento de um formulário padrão e a partir disso gravam um videozinho de 3 minutos apresentando a ideia e o empreendedor. E aí já está inscrito, a gente começa as avaliações internas e aí as próximas fases do edital também. Que massa. A gente deixa os links também aqui para tudo, para facilitar a vida da galera. Rapaz, se inscrevam, né? Tem uma oportunidade, tá aí. Tá aí, tá chegando. Yuri, cara, quero te agradecer demais, Obrigado, viu? Pela oportunidade de ter nos apresentado um pouquinho desse universo aqui. Eu tenho certeza que a galera que está acompanhando também tem interesse, vai se inscrever, vai participar, vai para cima mesmo desse processo, porque como a gente viu aqui com alguns exemplos, né? Isso dá resultado, isso é real, né? Isso acontece aqui no Ceará e que bom. Eu quero te agradecer demais aqui pela sua vinda, né? Pela sua paciência, por ter nos explicado tudo direitinho. Te agradecer por essa parceria. Valeu, Rodrigo. Eu estou muito feliz de ter tido essa conversa com vocês na Opinião Tech. Foi um prazer. E aí eu estou disponível para uma próxima já. Que massa. Eu quero que você venha, mas eu quero também trazer alguma startup aqui. Vamos lá. Né? Algum projeto desse para a gente conversar aqui. Você pode vir junto também. Perfeito. A gente conversa aqui de uma forma mais detalhada no projeto e como isso impacta ali na prática. Show. Beleza? Valeu. Obrigadão. Rodrigo. Tchau, tchau, pessoal. Quero te agradecer também pela parceria, pela audiência, né? Lembrar que a repercussão completa dessa conversa você acompanha nas nossas redes sociais e no nosso portal de notícias também, o opiniãoce.com.br, além da nossa edição diária lá do Opinião. Então fica ligado que tem muita coisa por aí. Um abraço e até a próxima. O Opinião Tech é um oferecimento do Sistema FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará.